capítulo 48. Quem aqui está retornando para casa? Aleluia. Só o Jonathan? Aleluia. Gênesis 48, versículo 13. Uma palavra muito profunda, irmãos, profética. Quero que os irmãos prestem muita atenção, porque vai envolver o Antigo Testamento e vai envolver a Bíblia de Hadashah, o Novo Testamento. Então, se o Jonathan ele já conhece essa palavra, já sabe a profundidade que é essa palavra, mas precisamos entender que, para no final aqui a gente entender o que vai falar a Escritura. Os irmãos conhecem José Yahussef, que é filho de Jacó. O nome dele é Yahussef. José, irmãos, foi odiado pelos irmãos. Os irmãos conhecem a história. Foi vendido para o Egito. Ali teve momentos difíceis na sua vida. Foi tentado. Foi preso, jogado na prisão. Ali ficou uns anos preso. Mas ali existia algo maior que Yahweh estava preparando para ele. Aleluia. Louvado seja teu nome. Desde quando ele estava na casa do seu pai ali, os seus sonhos que ele tinha, sendo maior que os seus irmãos, então ali já tinha algo que o nosso pai já estava preparando para a vida dele. Só que antes dele receber tudo isso, ele teve que passar por momentos difíceis ali no Egito. Foi preso, açoitado, mas no final ali, o dom que Yahweh deu ele de revelar os sonhos, fez ele governador do Egito. Além de ser governador do Egito, ainda recebeu uma mulher. Imagino eu que uma moça que já estava preparada para ele há muito tempo, a Zenate. Porque dali vai nascer duas tribos da descendência de José, filho de Jacó. Então vamos ler 48, 13. José tomou a ambos, Efraim com sua mão direita. Aqui, irmãos, José teve dois filhos com Azenate no Egito. Primeiro, Manassés, e segundo, no Egito. Primeiro Manassés e segundo Efraim. Então aqui, já passado algum tempo no Egito, os irmãos conhecem a história, eu não vou voltar muito atrás. Jacó vai com sua família toda para o Egito, e ali eles ficam ali por um tempo. Durante esse tempo, José ali já teve ali dois filhos, Manassés e Efraim. E José na sua velhice, Jacó na sua velhice, José vai apresentar seus dois filhos para ele para receber a bênção. Então vamos lá, versículo 13. José tomou a ambos, Efraim com a sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel. Manassés com sua mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e os aproximou dele. Mas Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, embora o mais velho fosse Manassés. Ele abençoou a José, dizendo: que Yahweh, diante de quem caminharam meus pais Abraão e Isaque, que o Elohim que foi meu pastor, desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo o mal abençoe essas crianças. Que nela sobreviva o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e que elas cresçam e se multipliquem como peixes sobre a terra. Entretanto,
José viu que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isto lhe desagradou. Ele tomou a mão de seu pai a fim de desviá-lo da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, pai, pois é o mais velho. Põe tua mão direita sobre a cabeça. Mas seu pai recusou-se e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele se tornará um povo. Também ele será grande. Entretanto, seu filho mais moço será maior que ele. Sua descendência se tornará uma multidão de nações. Aleluia. Uma multidão de goins. Irmãos, Jacó na sua velhice já estava ali com o nível espiritual muito elevado. A gente vê grandes personagens da Escritura, quando chega na sua velhice, aumenta ali seu nível espiritual. Isso com Shaul, João, próprio Abraão, vários personagens. E não é diferente aqui com Jacó. Jacó já sabia o que estava fazendo. Ele já sabia que Efraim se tornaria ali uma grande nação. Por isso, ele abençoou ele com a mão direita. Ele não estava fazendo nada errado, porque ele já sabia o que estava fazendo. Agora, irmãos, eu quero que os irmãos vamos para o Novo Testamento. Os irmãos, a gente não vai precisar abrir a Escritura, não, que vão ter 3 versículos aqui. Eu quero primeiro, irmãos, passar para os irmãos algumas semelhanças de José com o nosso Salvador Yahushua. Tenho grandes semelhanças. Listemos aqui. José foi odiado por seus irmãos. Yahushua também foi odiado pelos seus. José foi vendido por 20 ciclos. Yahushua foi por 30 moedas de prata. José foi tentado pela mulher de Potifar e venceu. Yahushua também foi tentado por Satã e venceu. José foi preso por 2 criminosos, um salvo e o outro condenado. No madeiro também, Yahushua também foi ali crucificado com 2, um salvo e outro condenado. José revelou aos seus irmãos, na sua segunda vinda ao Egito, o Mashiach será revelado em Israel na sua segunda vinda. Está lá em Mateus 24. José, com orientação do Criador, teve pão suficiente para sustentar o Egito por 7 anos. E Yahushua é o pão da vida. Aleluia. José foi pastor de seu pai, está lá em Gênesis 37. E Yahushua, em João 10, é o verdadeiro pastor. Aleluia. E ambos perdoaram os seus agressores. Olha que grandes semelhanças. Olha a profundidade dessa história de Jacó e de José lá atrás, e vai trazer para a gente no Novo Testamento. Essa palavra pastor, irmãos, é tão forte. Eu ainda quero trazer aqui uma palavra sobre pastor, não vai ser hoje, por causa do tempo, mas pouquíssimas pessoas na Escritura teve esse dom de receber esse nome pastor. José, Davi, Moisés e Yahushua. Então foram pouquíssimos personagens que teve esse nome aí de pastor, que significa roer no hebraico. Então, irmãos, eu quero entrar aqui quando Jacó profetiza que Efraim será uma multidão de goins, que se multiplicará como peixe sobre a terra. Olha que interessante, em Mateus 4,19, o chamado dos primeiros discípulos. Yahushua poderia ter chamado os doutores da lei, podia ter chamado os levitas, sacerdote, para o ministério dele. Podia? Pessoas estudadas, entendidas da lei. Mas não, ele foi aonde? Ele foi buscar pescadores.
Mateus 4, 9 diz: segue-me e eu vos farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Então isso é um chamado que a Ruja chama os primeiros discípulos. Então, vamos lá, irmãos, sem perda de tempo, vamos para a primeira pesca, porque isso aqui é muito profundo. Existem duas pescas. Vamos falar dessa primeira pesca no livro. Quem quiser abrir, quiser acompanhar, tem em Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas capítulo 5, versículo 5. Aqui Simão vai dizer o seguinte: Pedro, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então os sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. Então é muito peixe, né? 2 barcos cheios de peixe é muita coisa. Aqui a rede se rompeu e os barcos quase se afundaram. À vista disso, Pedro atirou-se aos pés do mestre, dizendo: afaste de mim, mestre, porque eu sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderara de mim. Mestre, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apodera dele e de todos que estavam em sua companhia, por causa da pesca que havia acabado de fazer, e também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Pedro. E a Ruxa, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então vamos entender, irmãos, lá atrás que Jacó disse que os descendentes de Efraim serão uma multidão de povos. E aqui o chamado dos discípulos para ser pescadores de homens. Aleluia. Vocês estão entendendo aí? Então vamos para a segunda pesca, no livro de João. Vamos abrir, irmãos, João capítulo 21, no finalzinho do livro de João. Antes de ler João, irmãos, os irmãos podem abrir João 21. Eu quero ler aqui Romanos 11. O apóstolo Shaul vai dizer o seguinte: não quero que ignoreis, irmãos, este mistério, para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel, até que chegue a plenitude das nações. E assim todo Israel será salvo, conforme o que está escrito. Aqui Shaul está dizendo a plenitude das nações, ou Mel Ragoim, que significa a plenitude dos gentios. Então, a gente vai ver duas diferenças dessas pescas. A primeira pesca, veio uma multidão de peixes, igual os irmãos viram aqui, que encheram os 2 barcos, mas imagina eu que veio todo tipo de peixe. Então aqui não está falando a quantidade, não está especificando, só fala que encheram 2 barcos e as redes se romperam. Mas o que Shaul quer dizer sobre a plenitude dos gentios? Isso, irmãos, plenitude dos gentios quer dizer o tempo em que a salvação está aberta ainda para os gentios. Imagino eu, até o apóstolo Shaul, quando ele foi pregar, ele foi em Roma,
foi na Grécia, foi em vários lugares. Ele teve que, de certa forma ali, ele teve que saber até pregar nesses lugares. E se ele chegasse a esse lugar e falasse toda a verdade, que o povo tinha que seguir as leis, tinha que circuncidar, você imagina como seria? Dificilmente ele conseguiria pregar entre as nações. Imagino eu, irmãos, que o nosso pai Abraham, durante um tempo, ele até permitiu ter muita coisa. Então essa plenitude dos gentios aí, essa primeira pesca, que pegou muita gente, aqui fala que a rede se rompeu, pode ser que muito peixe também caiu fora, né? Pode ter voltado para o lago de novo. Então, muita coisa, irmãos. Eu acho que o nosso pai, ele não considerou até a questão do nome. Porque muitas pessoas lá atrás não teve essa oportunidade que a gente está tendo agora no fim dos tempos de conhecer o verdadeiro nome dele. Imagino eu que mesmo muitos irmãos lá atrás não ter conhecido o nome, eles vão ser salvos. Se eles não tivessem sido idólatra, tivessem praticado o amor ao próximo e tivessem seguido os mandamentos do mestre, imagino eu que com certeza eles vão ser salvos sim. Mas agora é a época, irmãos, dessa segunda pesca. Já está passando essa época da plenitude dos gentios e aproximando o fim. Essa segunda pesca era depois da ressurreição de Yahusha. Então ela vai trazer algo mais profundo do que está acontecendo nos dias de hoje. João 21, versículo 4. Já amanhecera e Yahusha estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Yahusha. Então Yahusha lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Yahusha amava disse então a Pedro: é o mestre. Simão Pedro, ouvindo dizer é o mestre, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 covardes, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E Yahusha lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Vocês vão saber duas diferenças nessas pescas? A primeira fala que a rede se rompeu. A segunda, a rede não se rompeu. Aqui nessa segunda pesca está falando a quantidade de peixe que foi pescado. Você acha que esse detalhe, se não tivesse uma importância tão grande, viria aqui? Aqui também outro detalhe, na primeira pesca, eles lançaram a rede de todos os lados, não falou o lado certo. A segunda pesca, Yahusha manda jogar do lado direito. Não é isso mesmo, irmão? Sim. E quem lá atrás recebeu a bênção com a mão direita? E nós hoje somos o que, irmãos? Descendentes de Efraim, descendentes de José e José. Aleluia. Filhos dos patriarcas. Isso é muito forte. Quem não entender isso, Aleluia. desculpa, não é um efraimita, Louvado seja teu não nome. está entendendo a profundidade.
Irmãos, tem tantas provas nas Escrituras, ou até mesmo arqueológicas, que a gente está vivendo essa segunda pesca. Vocês não têm noção. Se eu ficar aqui 10 minutos falando, talvez não vai dar tempo de eu falar. Quem não lembra aqui a parábola do filho pródigo? Efraim é o filho mais novo. Depois ele retorna para casa. Já foi dito, os irmãos sabem. Tem tantas coisas. Profecia de Ezequiel 37, que fala das tribos perdidas das casas de Israel, que Efraim é a casa de Israel, e Judá e Benjamim é de Judá, ficou com outra tribo. Está acontecendo tanta coisa, irmãos, que não tem como a gente negar essa segunda pesca aqui. Hoje o nome do nosso Criador sendo revelado, isso que 20 anos atrás era impossível. Tantas coisas acontecendo no final dos tempos. Uma coisa que eu achei muito interessante, tem um rabino, ele é o rabino mais visto do mundo, muito famoso, muito conhecido. Ele é admitindo que a região da Amazonas veio uma tribo de Israel para a região da Amazônia. Comprovado isso, que a tribo de Israel foi espalhada para o norte e nordeste, região da Bolívia, que a região toda ali já foi comprovado isso. Achados e escrito em palha hebraico. Quem que ia escrever isso, se não fosse o povo de Israel? Já foi comprovado vários sobrenomes que têm descendência judaica. Comprovado que o país da Índia é uma outra tribo de Israel. Então, assim, a coisa que está acontecendo agora, que está se cumprindo no fim dos tempos, com a profecia de Ezequiel 36, 37, a parábola do filho pródigo e essa segunda pesca, que tem uma quantidade de peixes. Muitos têm um significado, irmãos. Eu até procurei saber sobre o significado de 153. Teve muitos estudos, muitos não sabem, mas o mais certo, o significado é Ani Elohim, que significa eu sou o Criador. Aleluia. Não sei se é verdade, mas mesmo se é muito forte, né? Esse significado em hebraico, ele revelando eu sou o Criador. Porque é um detalhe que veio para a gente a quantidade de peixe, sem que a segunda não veio. E agora eu pergunto aos irmãos: quem aqui está na segunda rede que foi pescado? Quem está, levanta a mão. Ou os irmãos estão no mar ainda, boiando a água. Aleluia, Tem uns irmãos que estavam na primeira pesca, estavam até na rede, mas a rede se rompeu e voltou para o mar de novo. Mas essa segunda não, irmãos. Essa segunda, a rede não se rompeu, tinha uma quantidade exata de peixes lá. Aleluia, papai. Peixe kasher, que significa puro. São aqueles puros que vão ser levantados no fim dos tempos. Aleluia. Então, irmãos, essa é a palavra. Que ela abençoe a cada um de vocês. Muito forte. Eu tive que compartilhar com os irmãos. O irmão Jota já conhece, mas os irmãos também. Agora fica conhecendo essa profundidade dessas duas pescas. Que a abençoe a você.